Bem, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer estar com vocês, estar compartilhando essa mesa com os colegas que conheci hoje, mas já parece que a gente se conhece há algum tempo. Foi muito agradável estar aqui. É sempre muito bacana estar falando com a área da saúde, porque tem muita história, tem muita experiência, muito fogo para mudar as coisas e para construir. A história da participação nesse país, dos movimentos populares, passa pelo campo da saúde, né? Então, é sempre muito, eu aprendo bastante. Eu não sei se eu vou conseguir entregar exatamente o que me foi pedido. Fiquei pensando, né, um pouco o que eu podia trazer para a gente refletir. E aí eu acho que eu queria mais pensar em termos de um balanço, né? A gente está em ano eleitoral e a gente daqui a pouco vai entrar naquela loucurinha de novo, né, gente? Hoje, esse ano, assim, o Natal vai ser menor, a gente sabe que pode comprar um peru de Natal menor, porque as famílias vão, né? As pessoas não vão estar... então, assim, fiquei pensando, né, o que a gente podia refletir juntos aqui. Eu queria pensar um pouco na relação entre os movimentos sociais e os governos, principalmente os governos que nós chamamos de nossos governos. O que tem sido essa história? O que a gente tem aprendido? Que possíveis erros a gente tem cometido? O que a gente poderia mudar? O que significa pensar a participação social hoje, neste contexto que a gente está vivendo e com tudo que a gente aprendeu? A gente não está saindo de 1989. A gente não está pensando a participação num contexto, né, de expectativas em relação à democracia, vamos construir o mundo. A gente está pensando o que significa participar num contexto de erosão da democracia, que é um fenômeno global e que vai demorar para passar. Né? Independente do governo que ganha as eleições. A gente sabe que a gente está num contexto onde quem luta por direitos, quem luta por participação, quem luta por cidadania, rema contra a maré. Isso está assim agora e isso seguirá assim pelos próximos anos, independente de quem ganha o governo. Então, eu acho que eu venho com uma fala, talvez eu queria estar mais otimista, mas eu acho que não, talvez eu não esteja. Eu queria compartilhar as angústias. E, na verdade, gente, com muita humildade, né, eu comentava com os colegas no almoço que a gente, na verdade, não está entendendo nada do que está acontecendo. A gente não está sabendo o que está acontecendo. Então, eu venho trazer aqui algumas coisas para a gente poder refletir juntos, pensar alguns diagnósticos, as pesquisas que eu tenho feito. Eu estudo movimentos sociais de várias áreas, né? Estudo movimento feminista, movimento de moradia, movimento de saúde, não sou especialista em nenhum deles, mas eu estudo o tema dos movimentos sociais. Então, eu tenho captado algumas coisas e é isso que eu queria trazer. Eu peço para você me controlar, quando eu tiver falado 20 minutos, para a gente ter tempo de discutir. Então, eu vou nessa toada aí, com muita humildade e uma certa dose de pessimismo. Eu queria pensar como o governo... Eu vou começar fazendo um balanço, meio que uma análise de conjuntura de baixo para cima, né? Pensando os movimentos, a relação entre movimentos sociais e governos, etc. Eu queria que a gente tentasse fazer junto aqui, essa minha proposta, um balanço do governo Lula III. O que esse governo se diferenciou dos outros governos Lula, né? E o que a gente pode esperar do próximo ciclo, com ou sem Partido Progressista no poder, né? É um pouco esse o desafio. Bem, vamos falar aqui, então, do Lula 1 e 2. Vou trazer aqui, pensando sempre, não numa análise do governo no geral, né, gente? Naquele nosso pedacinho do trem lá, naquela janelinha do trem, que é relação entre movimentos sociais e governo, avanço no tema o tema da participação social, não fazer uma análise geral, mas nesse quadradinho pequenininho aí. O que foi o governo Lula 1 e 2? Né? Eu acho que nesses governos aí, do PT, né, estou colocando Lula 1 e 2 porque ele foi para o 3, né, mas vamos colocar os governos petistas de uma maneira geral. Né? As demandas de participação social, de certa forma, elas foram acomodadas naquele modelo que a gente construiu no curso da redemocratização. Que modelo foi esse? Conselho, Conferência e Fundo. No contexto dos anos 90, dos anos 2000, pensando no governo Lula 2, Dilma, etc., as demandas de participação elas foram principalmente acomodadas numa dimensão da participação institucional. Conselhos de saúde, conselho de criança e adolescente, ampliação. Acho que a gente foi muito por esse caminho aí, nesse momento. Então, e fez diferença,
para os movimentos, ter um governo de aliados. Isso ampliou a permeabilidade do Estado, ampliou os pontos de acesso às políticas públicas, né? A gente teve um campo muito ampliado de experimentação ali entre os anos 2003 e 2010, principalmente, né? Uma experimentação muito grande no plano nacional, criação de conferências em diversas áreas que não existiam antes, mas também programas inovadores de gestão, que incorporavam a participação popular. Por exemplo, pontos de cultura, que, para mim, como é que fala? É a coroa do reino? Não, como é que é? Não sei como é que é. Cereja do bolo, coroa, as coisas da rainha, coroa. Aí, ó, sexta-feira não só vocês, não, eu também, tá, gente? Já tô. Mas, enfim, que eu acho uma política pública sensacional, né? Os pontos de cultura, Cataforte, Minha Casa Minha Vida Entidades, 1 milhão de cisternas. A gente teve muita inovação nesse período, né? Que passou, e aí que estou querendo dizer, e essa inovação passou por dentro do Estado. Foi a partir da ocupação de postos na burocracia pública, inclusive por parte de muitos ativistas que foram para lá, e atuando muito fortemente em conselhos e conferências. Então, teve uma participação muito forte, um investimento muito forte da sociedade, dos movimentos, no que a gente está chamando de participação institucional, né? E a gente sabe que todo esse processo, como eu disse, foi facilitado pelo trânsito de ativistas, que passaram a atuar muito na burocracia pública. Muitos movimentos fizeram uma escolha mesmo, né, de direcionar uma parte da sua energia para fazer a atuação institucional, né? Muito bem. Bem, claro que nada disso se deu sem conflitos, o lulismo foi muito contraditório, para usar aqui o termo do Singer, né? Emergiram várias contradições no campo da esquerda do PT, que acabou desafiando o governo em vários momentos, na rua e também na institucionalidade, né? Então, embora a gente tenha tido avanços ao longo desse primeiro ciclo petista, vamos colocar aí de 2003 a 2016, quando a gente tem o impeachment, né? Embora a gente tenha tido avanços, já havia ali muito claramente contradições muito colocadas, né? Por exemplo, no caso dos movimentos feministas, há uma avaliação que as feministas fazem de que as coalizões montadas para o exercício da governabilidade impediram avanços de pautas centrais, por exemplo, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Não podia falar de aborto, por exemplo, né? No caso da luta antirracista, minha avaliação e conversando com militantes do movimento negro, o saldo foi ainda mais negativo. Não houve, de parte do governo, nenhuma ação efetiva voltada à promoção dos direitos civis da população negra. A gente teve avanço de cotas, que já começou que foi no Henrique Cardoso, mas a gente continuou tendo a morte indiscriminada nas periferias do país, sem que isso levasse a uma grita, né? A coisa passou. Até porque, e aqui é um parênteses que eu trago para a gente provocar no debate, eu acho que nosso campo, o campo progressista, se preocupou muito com os direitos sociais, e tinha que se preocupar, mas a gente sempre deu muito pouca bola para os direitos civis, para a ideia da igualdade no meramente humano. A gente nunca pautou uma luta efetivamente antirracista nesse país, como campo progressista. E pior que isso, ainda colocou muitas vezes essa luta na chave do identitarismo. A gente tem visto isso aí em colegas da universidade, do Partido dos Trabalhadores. É uma desgraça esse negócio, né? Então, assim, esse é um tema que, para mim, é um tema central, e a gente avançou muito pouco nele, muito pouco. Cotas é muito insuficiente, porque a gente não fez uma luta em torno dos direitos civis, né? E deixo para a gente conversar. Bem, no caso do meio ambiente, os conflitos foram também inúmeros em razão do modelo extrativista, do neodesenvolvimentismo, por aí vai. Está aí Marina Silva, que não nos deixa mentir. O governo também não foi capaz de conversar com a juventude, tampouco com os novos coletivos que surgiram na esteira das profundas mudanças do associativismo. O PT perdeu muito a sua capacidade de dialogar com a sociedade ao longo desse ciclo, talvez porque é um ciclo longo de governo, tem o cansaço, né? Assim, também estou colocando o diagnóstico aqui para a gente ver se eu estou exagerando. Estou puxando um negócio para um lado, depois vocês puxam para o outro, e a gente, quem sabe, chega num lugar bom aí para a conversa, né? Estou provocando aqui também um pouco. Bem, mas eu acho que talvez meu diagnóstico esteja certo, que tanto que agora, no terceiro governo Lula, quem é que foi para a Secretaria-Geral da Presidência? Foi Boulos. Não tinha ninguém no PT capaz de fazer o que se queria que fizesse. Acho que essa é a entrada do Boulos, do PSOL, para a Secretaria-Geral da Presidência,
que tem como função dialogar com os movimentos sociais, mostra as dificuldades que o Partido dos Trabalhadores tem tido de conversar com a sua própria base organizada na sociedade, né? Bem, seguimos. Aí eu acho que 2013 está ali, né? A gente fala que 2013, era a direita que estava em 2013, era a extrema-direita. Não era, não, gente. Era um conjunto de insatisfações que estavam colocadas. A direita e a esquerda. 2013 foi esse levante. Que a extrema-direita tenha se aproveitado disso melhor do que a esquerda é outra história. E a história é porque, né, que foi quem canalizou. A gente tem estudado muito isso, porque a gente já tinha um processo de aumento dos protestos desde 2011, greves progressistas no setor público, marcha das vadias, não era só a direita que estava... E tudo isso confluiu lá, nesse trem que explodiu, né? Bem, aí a gente tem o quê? Aí a gente teve o impeachment da Dilma. Aí a gente tem, dos 10 anos de impeachment da Dilma, até aqui... muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Eu queria falar um pouco dessas mudanças, porque eu acho que elas são mudanças importantes para a gente pensar o que foi o Lula 3, ou o que está terminando de ser, ou enfim, né, a gente pensar... De novo, gente, não estou fazendo um balanço, não falar de economia, não vou fazer um balanço global. Estou pensando o que foi nesse desafio da participação, da relação com os movimentos sociais, da relação com o campo progressista, é isso que eu estou falando, tá? Um balanço muito miúdo. Bem... Aí a gente tem lá, né, mas desses 10 anos, de 2015 para cá, 11 anos, né, 2016, o Dilma sai para cá, muita coisa mudou no país. Né? A gente teve lá, então, esses governos com os problemas que tiveram, mas também com inúmeros avanços. Por isso que a gente pode falar de legados contraditórios dos governos do PT. Porque a gente avançou em muita coisa, mas também teve muitas contradições, muitas coisas que ficaram pelo caminho. Bem, a gente tem o impeachment, né? O que a gente tem agora? Qual é a grande mudança quando a gente fala depois do impeachment para cá, né? Hoje, principalmente? Que quando a gente fala em movimentos sociais, a gente tem que perguntar qual. Quais? Porque não é só a esquerda que está organizada enquanto movimento social. Não é só a esquerda que faz protesto. Pelo contrário, a esquerda perdeu a hegemonia das ruas. Tanto que a gente começou a fazer protesto domingo. Quem é que fazia protesto domingo? Quando é que começou a fazer protesto domingo? 2015, nos protestos pelo impeachment. A gente foi atrás, porque os caras conseguiram, né? Então, a gente perdeu uma hegemonia na rua. As ruas hoje são muito mais heterogêneas, né? Então, quando a gente fala de movimento social hoje, a gente tem que falar... movimentos sociais é um campo muito mais plural, porque a gente tem direitas e extremas-direitas muito organizadas para fazer disputa política e operando como movimento social. Eu acho que essa é a grande novidade do país na última década. Porque a direita ela sempre teve coladinha do Estado, mas nunca precisou fazer protesto. Pelo menos depois de 1964. Ela não precisou mais para sair para a rua. Então, por que esses atores precisaram sair para a rua e como que ganharam tanta força, tanta repercussão, tanta capilaridade? Né? Eu acho que essa é uma novidade muito grande. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso impacta diretamente a participação nos territórios. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Isso impacta indiretamente o nosso esforço para construir a participação. Quando a gente olha, então, para esse governo Lula 3, eu acho que as dificuldades que a gente tem visto tem a ver com o governo e com as suas escolhas e com as suas estratégias, mas também tem a ver com essa alteração muito profunda das dinâmicas associativas no Brasil. A sociedade civil brasileira mudou muito. As dinâmicas de participação e de ativismo mudaram muito. E o governo, de certa forma, veio a reboque de tudo isso. Né? É quase como se a gente estivesse falando que tem uma mudança no jogo da política de baixo para cima que impactou muito as formas de participação. E eu vou falar sobre essas mudanças, sobre esses impactos. Mas antes eu queria colocar a minha moral da história aqui. Eu vou colocar o cavalo antes da carroça, que aliás, é isso mesmo, a carroça antes do cavalo. O cavalo tem que ficar na frente. Ai, gente, eu não posso. Hoje está difícil mesmo. Eu vou ficar aqui, ó, porque não está dando nem, né? É melhor não. Mas o que eu queria achar? Qual que é a moral da história aqui? Tudo mudou. A sociedade civil brasileira mudou. A gente está num momento de erosão democrática e a gente continua com pouca capacidade de imaginar outros modos de participar.
No campo da participação, nada será como antes, mas a gente tem tido muita dificuldade para inovar. Eu estou falando no geral, pode ser que na saúde, eu não sou estudiosa da saúde, de repente vocês tenham avançado mais, mas essa coisa não está aparecendo, a impressão que eu tenho. Eu tenho conversado com os meus colegas que estão no governo e falando assim, o que tem de novo aí? O que vocês têm feito aí ao longo desses anos? Quais são as novidades no campo da participação? Eu falei, vai que sou eu, que eu sempre parto para a esposa que a ignorância é minha, eu não sei, tem um monte de coisa acontecendo e eu não estou sabendo. Mas parece haver uma certa acomodação com o modelo construído nos anos 90. A gente tem tido muito pouca capacidade de inovar. E qual que é o problema? Que tudo mudou. E a gente continua na academia também, a academia comprometida com o avanço da participação, da democracia. O que a gente faz? Vamos criar um conselho, vamos fazer formação para conselho, vamos fazer conferência. Sabe, a gente está na mesma toada. Não estou dizendo para jogar isso fora, gente, por favor, me entendam corretamente. Né? A participação institucional faz parte hoje da arquitetura do Estado brasileiro e tem que ser preservada. Mas a gente não pode ficar só investindo nisso, gente, não dá. A gente tem que pensar em outras coisas, né? E a gente está tendo muita dificuldade de fazer isso, me parece. Jogando aqui para a gente conversar. Muito bem, então, a moral da história é, no campo da participação social, nada será como antes. E eu vou dar 4 motivos. Um eu já adiantei, que é a presença da extrema-direita organizada, mas eu vou elaborar. E vou dar mais 4 argumentos para justificar essa minha visão. Né? Primeiro, então, a gente tem, né? Por que no campo da participação social nada será como antes? Porque a gente viu a emergência de um movimento social de direita e de extrema-direita extremamente organizado. Quando eu falo movimento social, significa que eles estão usando as mesmas armas que o campo progressista usava. Tem repertório de luta, só não tem música de protesto ainda, mas daqui a pouco eles vão ter. Eu sou brasileiro, mas aí não é deles, né? Mas tem repertório de luta, tem enquadramentos, eles usam as mesmas armas, fazem protestos, fazem marcha. Né? Então, assim, estão atuando como movimentos sociais, e isso é novo, isso é diferente. As direitas no Brasil sempre tiveram poder político e econômico, mas agora tem algo novo, algo que não tinha acontecido. Eles passaram a atuar como movimentos sociais, com as mesmas armas do movimento sociais, só que com mais dinheiro, e contando com setores importantes da mídia e do judiciário, algo que os movimentos sociais de esquerda nunca tiveram. A novidade agora é essa: setores da extrema-direita, né, estão disputando mentes e corações nas redes, nas ruas e nas urnas, e correm o risco de ganhar a eleição novamente, deste ano. É um campo muito diversificado, tem várias frações, tem diferentes raízes, a gente não pode simplificar, né, crescer bastante. Era um campo mais ou menos minoritário que cresceu muito em 2015 a ponto de eleger um presidente. No campo da participação social, nada será como antes, porque esses setores vieram para ficar, independente do resultado eleitoral desse ano. E eles estão grupos bem financiados, e 4 anos de um governo de extrema-direita deixou redes sólidas nos territórios. Eles tiveram recursos públicos que foram aplicados para fortalecer suas redes de ativismo. Algo que a gente também não tem pensado. A gente fica pensando no plano nacional, mas os governos de extrema-direita, nos estados e nos municípios, seguem financiando redes anti-igualitárias. Né? Então, a gente precisa também pensar nisso. Tem gente... A gente tem uma outra sociedade civil aí, né? Para a qual a gente precisa olhar quando fala de participação. São atores que se distinguem pela lógica do bem e do mal, como retórica violenta, desprezo de minorias, por aí vai, por aí vai. Bem, também enraizados no território. Basta a gente lembrar as eleições dos conselhos tutelares. Eu acho que é um exemplo sensacional da forma como eles se organizam, mas não só. Conversava com pessoas que estão organizando conferências nos estados e municípios, estavam dizendo, finalistas, professora, está muito difícil montar conferência. Porque esses caras eles não chegam para disputar ideias, eles chegam para melar a conferência. E aí eles chegam, você vai dizer, não pode estar lá, esses caras, essas mulheres, né? Não, pode estar, porque é para todo mundo, mas eles não vão com o objetivo de garantir direitos, mas vão com uma pauta anti-igualitária. O que você faz? Você vai dizer que eles não podem participar da conferência? Porque o campo da esquerda sempre foi heterogêneo, mas agora a gente tem um campo plural, no sentido de ter ideologias opostas, voltadas para fortalecer direitos e para destruir direitos, disputando os espaços de conferência, de conselho de política pública, etc. O que a gente vai fazer com isso? Tenho a menor ideia. Já vou logo adiantando, porque vai vir pergunta de lá para cá, não sei, já vou dizendo que eu não sei. Só trago notícia ruim.
A outra coisa que eu queria trazer, no campo da participação, nada será como antes, em razão da crescente centralidade da religião e dos ativismos orientados pela fé. Acho que isso é algo importante. Bem, aqui a gente está falando do campo evangélico, né, das igrejas evangélicas, da força dos evangélicos, mas eu queria falar, olhar isso por um outro lugar. Eu acho que a gente tem tido muita incapacidade de lidar com o ativismo religioso. Quando era SEBS, comunidades eclesiais de base, quando era a teologia da libertação, estava tudo bem, todo mundo tinha direito à sua fé. Agora, quando são os evangélicos, tem um certo problema aí. A gente tem tido muito preconceito, me parece. Eu conversava com uma ativista evangélica, deputada, inclusive, ela me dizia, professora, eu acho que da parte da esquerda tem uma questão de classe. A gente é tudo preto e pobre, mulher preta e pobre na igreja evangélica. Tem muita dificuldade de lidar com a gente. E eu acho que a gente está lidando muito mal com a dimensão da fé das pessoas. Eu acho que a dimensão... Como é que você faz a participação nos territórios sem conversar com os evangélicos, sem conversar com os pastores, sem buscar construir um mundo comum, no sentido de Hannah Arendt, sem buscar conexões? Não, acho que a gente tem sido muito elitista mesmo. Eu vou ler aqui rapidamente, eu sei que o tempo está acabando, mas eu vou ler aqui rapidamente. O pastor Eovaldo, em entrevista ao canal Brasil de Fato, ele falou assim, né, pastor importante na frente dos evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, lá nos anos 2018, eles montaram essa frente, é um pastor ativista. E como eles, tem vários, né? Tem vários ativistas evangélicos progressistas. E a gente tem se recusado a estabelecer um diálogo com eles que não seja da troca eleitoral. Quando muito, né? Me parece um equívoco da esquerda absurdo. E o pastor Eovaldo diz, esse foi um grande erro da esquerda. Abaixo do Equador, todos nós somos religiosos. A esquerda esqueceu disso. Tem um falso imaginário na esquerda de que quando as pessoas melhorarem de vida, começar a estudar, vão virar ateus, ou pelo menos vão deixar de ser evangélicos. Mas a fé é muito mais profunda do que isso. A fé é um jeito de se enxergar na vida, é um jeito de se explicar na vida. Porque os trabalhadores e as trabalhadoras estão cada vez mais se tornando evangélicos? Isso é um movimento de base, de fé. Eles não estão se tornando evangélicos por causa da fome. Eles estão se tornando evangélicos por causa da dignidade. Achei muito bonito. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Acho que a gente precisa se deslocar o lugar onde a gente está olhando, sabe, ampliar esse negócio. Deixa para o nosso debate. Muito bem, eles não são fundamentalistas. Eles não são fundamentalistas necessariamente. Que o Silas Malafaia se arvore e falar o nome deles, em nome deles é uma coisa, que a gente caia nessa é outra. Acho que aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Né? Tem disputa. Tem disputa para ser feita. A gente tem feito essa disputa? Tem feito com competência? Tem se dedicado a fazer essa disputa? Ou tem dito sair o caminho mais fácil? Né? Eu acho que a gente tem ido pelo caminho mais fácil. Muito bem. Terceiro, e aí vou caminhando para terminar. Eu acho que eu queria apontar aqui também os conflitos geracionais. Né? A sociedade brasileira se diversificou muito, e a gente tem hoje uma juventude muito refratária à questão institucional, à participação institucional. Se a juventude quer participar, mas ela quer participar a seus termos. Né? E tem sido muito difícil para essa juventude aceitar ficar num conselho de política pública, etc. A gente tem visto isso, a gente tem conversado com os ativistas mais jovens, assim. E, claramente, a gente tem um conflito geracional no coração da democracia brasileira. Quem está tocando essas experiências são as pessoas que a construíram lá atrás, tem um compromisso com elas. Né? Mas a gente precisa pensar também na juventude. E eu acho que tem uma questão que essa juventude engajada traz, que é a dimensão da interseccionalidade. Mas aí que está. A esquerda organizada tem tido muita dificuldade em incorporar essa pauta, que é central para a juventude, a questão racial, a questão de gênero. E a esquerda tem tido muita dificuldade em fazer essa conversa. É só classe que importa, ainda, hoje. Assim, como é que a gente vai avançar em relação a isso? Não vai conversar com a juventude. A potência que tem emergido dos ativismos contemporâneos está muito ligados a esse reconhecimento da dificuldade, da diferenciação dos corpos. Quem faz política são corpos situados. E a gente tem muita dificuldade em entender isso. Para finalizar, eu acho que todo mundo já sabe, a tendência à individualização do ativismo. Né? A coisa das redes sociais, dos WhatsApps da vida, mas isso é mais banal, paro por aqui. Bem, o governo Lula 3 começou, dou um outro corte aqui agora, né? Então o governo Lula 3 começa com a subida da rampa ao lado dos movimentos sociais. A gente tem conversado muito com os movimentos para pensar o balanço
desse como é que tem sido esse governo. E eu acho que a gente tem visto algumas coisas muito interessantes. Eu posso vou deixar para o debate para não monopolizar a fala, mas tem uma sensação de aprendizado. A gente foi conversar com os movimentos que disseram para a gente, professora, quando Lula ganhou em 2002, né? Era todo mundo apaixonado. A gente não conseguia ver. Quem está apaixonado não vê uma palma na frente da mão. A gente, todo mundo. Aí fala agora. Agora, professora, quando ele ganhou para esse terceiro, a gente já não era mais ingênuo. Não tinha mais ninguém bobo aqui. A gente subiu a rampa com ele, mas a gente sabe que não subiu a rampa, mas já estava lá dentro, o pessoal do agronegócios, né, e por aí vai. Então, a correlação de força, a gente sabe qual que é. E aí, o que advém disso? Esses ativistas estão repensando as suas estratégias de investimento institucional. Eles estão dizendo para a gente, será que vale a pena continuar investindo do jeito que a gente investiu nas dinâmicas institucionais de interação com o Estado? Será que está na hora de a gente voltar mais para os territórios? Será que está na hora de a gente repensar o nosso diálogo com a sociedade civil? Porque a gente tem poucas fichas, e a gente acabou colocando muitas fichas num lugar só, que foi o diálogo com o Estado. Então, tem um aprendizado que parece que está rolando aí, que, né, de ativistas mesmo mais maduros, estão dizendo, olha, a gente está repensando um pouco, porque lá a gente pegou muitos dos nossos melhores ativistas, levou todo mundo para dentro do governo, e a gente deixou a gente desguarnecido na luta na sociedade. Então, será que a gente vai repetir isso ou não? O que a gente vai fazer? Então, acho que está um momento muito interessante, eu acho que o que a gente precisa fazer, acho que não tem saída fácil, mas eu quis trazer para vocês aqui um pouco isso para a gente alimentar essa conversa mesmo, né? De balanços, de expectativa, o que deu certo. Não é que deu certo, deu errado, a vida é muito mais complexa. Mas pensar esta complexidade para pensar melhor as nossas estratégias. É isso, gente. Obrigada.